E Deus abençoe a vida de todo mundo que se conectar com a gente. Estamos aqui, mais uma vez, para adorar, para buscar a presença do Deus poderoso, Deus grandioso. Você sabe que para cultuar a Deus, não é necessário exclusivamente a pessoa estar em um lugar físico, porque muitas vezes há pessoas impossibilitadas por algum motivo de estar numa congregação, de estar em uma reunião, em um templo, em uma igreja, muitas por causa de alguma doença, outras por conta da distância, outras pessoas estão hospitalizadas, há pessoas que estão encarceradas. Enfim, existem vários fatores que muitas vezes impedem uma pessoa de ser frequente num templo ou numa igreja. Mas, então, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas não vão poder se relacionar com Deus? Elas não vão poder comungar? Elas não vão poder ter comunhão com Deus porque não podem, de repente, por algum motivo, frequentar uma igreja? O que é aconselhável, porque a gente aconselha que sim, todos nós temos que frequentar uma igreja. Mas para isso, Deus deu a provisão dos cultos virtuais, né? Trazendo a palavra de Deus e dando a oportunidade para que você possa adorar e buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. E fique com a gente até o final da nossa transmissão. Tenho certeza que Deus vai te abençoar, né, pastora? Isso mesmo. Deixa eu acender a luz aqui. Eu estava sentindo falta de alguma coisa. Tava, né? Gente, muito bom dia. Então, a gente está aqui para... hoje eu vou receber também essa palavra, igual vocês. Nós estamos aqui também para absorver o Espírito, e que o Espírito Santo venha falar no nosso coração, né? Porque nós precisamos de força, seguir em frente das nossas lutas aí, combater os combates da fé. Então, nós precisamos muito da presença de Deus. Para o seu bom dia, vai participando com a gente, tá bom? E como é que você se encontra? Como é que passou a sua semana? Como estão as coisas para você? Eu tenho certeza que tudo será diferente, com a graça de Deus, com o toque de Deus na sua vida. Bom, vamos lá então. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Nós vamos ler alguns versículos aqui. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Bom, a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita, ela é boa. A vontade de Deus é a sua felicidade. Desde a criação. Desde a criação. Quando Deus criou Adão e Eva, ele antes preparou um paraíso. Ele plantou uma horta, uma grande horta, e os colocou naquele lugar. Adão e Eva, eles não foram jogados à deriva no planeta, em qualquer lugar do planeta, se vira aí. Não, não. Deus criou o planeta, criou o universo, tudo que existe, os ecossistemas, os animais, tudo perfeito. Mas também Deus plantou um jardim. E Adão e Eva, eles foram colocados para viver, para habitar esse jardim. Ali eles tinham proteção, ali eles tinham alimentação, ali eles tinham cuidado de Deus diário, eles tinham a palavra de Deus diária, a comunhão, porque Deus vinha diariamente para conversar com eles ao cair da tarde, sempre. Então, eles tinham tudo perfeito. Então, nós entendemos que a vontade de Deus sempre foi essa. Nunca foi punir, castigar, machucar, ferir.
destruir, já que muitos preferem pregar ou ensinar para as pessoas um Deus ameaçador, um Deus vingativo, um Deus castigador. Sendo que o Deus que a Bíblia nos apresenta é um Deus que perdoa, é um Deus que reconhece as nossas atitudes, as nossas obras, a nossa fé. O Deus que a Bíblia nos apresenta é um Deus que quer o nosso bem e não o nosso mal. Então, aqueles que trazem, que apresentam esse Deus muitas vezes para as pessoas, não apresentam da forma correta. Eles apresentam como eles entendem. É como o último vídeo que a gente colocou na internet, no YouTube, da série O Mistério da Fé, falando sobre o fanatismo, a escravidão da fé. Nós vivemos tempos em que o evangelho ele tem sido contaminado pelo achismo. Cada líder religioso, cada pastor, ele tem uma interpretação pessoal, uma interpretação própria da Bíblia. E quando ele transmite no altar, nas suas pregações, ele transmite aquilo que ele acha, aquilo que ele acredita. E ele vai disseminando os seus ensinamentos e o seu pensamento de acordo com o que ele acredita, porque ele está vivendo um momento que a Bíblia, para muitas pessoas, elas interpretam de acordo com a situação que ela está vivendo naquele momento. Então, se ela está vivendo um momento de perseguição, um momento de injustiça, então ela interpreta a Bíblia de acordo com aquele momento que ela está vivendo. Só que os momentos mudam. Então, a cada momento da nossa vida, a cada situação, quando a gente estiver se sentindo de uma forma diferente, a gente vai interpretá-la diferente? Não. A palavra de Deus tem uma só interpretação, independente das situações, independente dos sentimentos, ela tem uma só interpretação. Então, cada um tem a sua visão. Alguns levam para as pessoas esse Deus vingativo, esse Deus castigador, esse Deus que tem sede de jogar as pessoas no inferno, esse Deus que castiga as pessoas por qualquer coisa. Castiga se a mulher usar uma calça, por exemplo, castiga se o homem usar uma barba, castiga se a pessoa não fizer do jeito que o pastor daquela congregação gosta, do jeito que o pastor daquela congregação quer, que a pessoa vai ser punida, que ela vai para o inferno, que se a pessoa fizer um tratamento e uma transfusão de sangue, ela pode ir para o inferno porque fez aquela transfusão de sangue, porque é contra a Bíblia, mas é a visão de líderes religiosos que fundaram suas religiões, suas seitas, de acordo com a sua mentalidade. E eles disseminam isso. E as pessoas começam a ter medo de Deus. Mas esse não é o Deus que Jesus veio apresentar. Porque o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, ele viu que os representantes estavam apresentando para o povo um Deus diferente. Que eles estavam apresentando para o povo um Deus que tinha sede de vingança. Então, o que Deus fez? Ele disse, já mandei profeta, já mandei fulano, já mandei Beltrano, quer saber? Vou mandar meu próprio filho, porque aí eles vão me conhecer e saber de fato quem realmente eu sou e o que realmente eu quero para eles. Então, você quer conhecer a Deus? Conheça-o através de Jesus. Através de Jesus. Então, vamos lá. Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo existe, sempre houveram tragédias, sempre houveram tragédias naturais, terremotos, tempestades, há vulcões,
espalhados pelo planeta, vulcões que entram em erupção e causam destruição. O planeta já passou por muitas transformações ao longo dos anos, e essas transformações provocaram tragédias, provocaram mortes, perdas, pelo movimento natural. O mundo foi criado assim, ele tem o seu próprio movimento, né? Quando você constrói uma casa, você constrói um prédio, o arquiteto, né, ele sabe que essa construção ela vai se movimentar. Então, ele já leva em consideração a movimentação natural do calor e do frio, o movimento das ruas, quando passam trens, quando passam ônibus, a trepidação. Então, ele já tem todo o cálculo, mas eles sabem da movimentação. Não sei se você já viu, por exemplo, uma casa que ela foi construída e depois de alguns anos o terreno foi assentando e parece que a casa baixou um pouco no terreno. Então, essas movimentações sempre ocorreram. E tragédias aconteceram na vida de pessoas que estavam próximas a esses acontecimentos. Mas muitas pessoas alcançaram livramentos dessas tragédias. E alcançaram livramentos porque receberam a orientação de sair dali antes daquilo acontecer, ou de não estar presentes quando aquilo acontecesse. Era livramento. Era livramento através de um aviso. Hoje, quando vai acontecer um furacão, tal, a Defesa Civil ela avisa para a população para se proteger, para não estar na rua naquele dia, para que vidas sejam preservadas. E a vontade de Deus é essa, salvar. Salvar vidas, salvar almas. Por isso, da mesma forma como hoje uma defesa civil, ela dá um aviso, não fique aí, Deus também, através da sua palavra, nos avisa e diz, olha, não fica aí, não faça isso, não siga nesse caminho, porque você está indo na direção de uma tragédia. Então não fique nesse caminho, mude o seu caminho. E o que é mudar o caminho? É o que a gente chama de conversão. Conversão é mudança de caminho. Mas para o caminho mudar, para as escolhas mudarem, a mente precisa mudar. A mentalidade precisa mudar. Então, olha só a aliança que Deus fez com Salomão, quando ele terminou de construir o templo e ele fez um sacrifício muito grande para dedicar o templo a Deus, né? O antigo templo de Salomão. E aqui diz assim, olha, 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11. Vamos lá. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então primeiro ele falou das tragédias naturais que acontecem no mundo, pragas, né, pragas que acontecem em determinados lugares, e terremotos, e furacões, e tragédias. E logo ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quer dizer, se o povo de Deus se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, olha aqui qual é a vontade de Deus, que é perdoar os pecados e sarar a terra. Sarar a nossa vida, o nosso trabalho, nossa família, sarar a nossa terra. A vontade dele é essa. Não é
enviar o castigo, enviar a peste. Não, é salvar da peste, é salvar do castigo, é salvar do sofrimento, é salvar da maldição. Mas aí ele vai dando a letra, vai dando o caminho. Ele disse, olha, mas o meu povo não pode ser orgulhoso, porque o orgulhoso, ele é teimoso. A pessoa orgulhosa, ela também é teimosa. Ela insiste num caminho que ela vê que está dando errado, mas na cabeça dela ela acha que tem que ser assim. E ela continua naquela escolha errada. Então Deus fala, se o meu povo se humilhar, quer dizer, deixa o orgulho de lado e reconhece que eu estou certo e segue a minha direção. Aí ele fala, e orar? Orar é você expressar para Deus a tua necessidade, aquilo que você quer, o teu desejo, o teu sonho, a tua dor, você orar, falar com Deus. Muita gente fala, mas Deus já sabe, não precisa orar. Precisa sim, senão ele não diria. Senão ele não falaria, orar a mim, falar comigo. Porque se a pessoa não ora, é porque ela não crê que Deus existe. Ou ela não crê que Deus está ouvindo. Por isso que ela não ora. Porque quem crê que Deus ouve, ora. Ora. Fala com Deus. E ele diz, e me buscar. Buscar a Deus não é virar ratazana de igreja. Tem gente que acha que frequentar todos os cultos de uma congregação ou fazer todas as campanhas que o pastor manda, ela está buscando a Deus. Gente, buscar a Deus é muito mais profundo que só assistir culto e ficar na igreja para cantar. Não, é muito mais forte, é muito mais profundo. Buscar a Deus é buscar conhecê-lo. É se aproximar dele. E como que eu me aproximo de Deus? Através da sua palavra. Através do que ele deixou para mim e para você. Então, como é que eu conheço a Deus? Através da palavra dele. Como é que eu conheço Jesus? Através das palavras dele. Quando a gente lê os evangelhos, nós conhecemos Jesus. Você passa a saber o que está na cabeça de Jesus. O que está na mente de Deus, através da sua palavra. Por isso que é perigoso o achismo. Quando alguém diz, eu acho que o céu é assim, eu acho que no dia do arrebatamento vai ser assim, eu acho que a morte é assim, eu acho que... Não, não é o acho, é o que está escrito. É o que a Bíblia ensina. O que passar disso já vem do inimigo. Já é contaminado, já é achismo. Então, a gente tem que ir até a palavra de Deus para saber o que Deus quer para a nossa vida, o que Ele espera de nós. Ele nos criou como o pai e a mãe, eles têm seus filhos e eles têm planos para os seus filhos. Os pais, eles têm sonhos para os seus filhos. Eles têm projetos para os seus filhos. Muitos pais, eles querem que o seu filho, a sua filha, seja um médico, um engenheiro. No passado, André, muitos anos atrás, as famílias tinham seus filhos, né? Aí tinha 3 filhos, por exemplo. Um deles ia ser médico, o outro ia ser advogado, tinha que ter 3 filhos homens, pelo menos, eles já separavam. Um tinha que ser médico, outro tinha que ser advogado e o outro tinha que ser padre. Coitado do filho que tinha que ser padre. Porque... Pois é, mas as famílias tinham esse costume. Então, um tinha que ser médico, outro tinha que ser engenheiro, outro tinha que ser padre. Então, os pais, eles já criavam os seus projetos para os seus filhos. Só que você sabe que nem sempre o que o pai e a mãe querem para o filho é o que realmente vai acontecer. Porque os filhos, quando crescem, eles têm as suas próprias escolhas, fazem as suas próprias decisões. Assim também Deus, da mesma forma. Ele criou o ser humano com um projeto, com um plano. Daí em mais, o ser humano escolheu o seu caminho e ele mesmo fugiu do plano de Deus. Mas pode retornar. Por isso que Deus fala aqui,
Se o meu povo se humilhar, quer dizer, reconhecer que errou, que as suas escolhas foram erradas, e orar, e me buscar, quer dizer, conhecer, saber o que eu quero, saber o que eu penso, saber qual é o caminho que eu quero dar para eles, o caminho do sucesso, o caminho da vitória, o caminho da salvação. E aí, me buscando, conhecendo meus caminhos, se converter dos seus maus caminhos. Então você vê que buscar não é ficar, aleluia, não. Buscar é você se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus para saber qual é o caminho que te leva até uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida de paz, que abençoa teu casamento, que abençoa a criação dos teus filhos. Aí a pessoa reconhece e se converte. Ela se converte ali, ela freia qualquer tipo de maldição. Quando ela decide se converter. Eu já ouvi muitos pregadores, e por isso muita gente não gosta de frequentar a igreja, que quando uma pessoa da congregação comete um pecado, comete um erro, uma falha, né? Eles já condenam a pessoa ao inferno. A congregação tem que se afastar daquela pessoa. Olha a tristeza que essa pessoa vai sentir no momento em que ela já está frágil. Ela pecou, ela errou, ela sabe que errou, está se sentindo mal, e é o momento dela encontrar o acolhimento, o perdão, para ela poder se recuperar. Ajuda para ela não voltar a cometer aquele pecado. Mas não, a congregação pune aquela pessoa. Então, se era um corpo de obreiros, os obreiros não falam mais com aquela pessoa, às vezes por ordem do próprio responsável da igreja. O pastor André contou isso uma vez aqui, deu um exemplo disso, né, de uma obreira no seu tempo de obreira, que cometeu um pecado. É porque às vezes se expõe, né, numa reunião, e a pessoa também fica com vergonha, né, até mesmo porque é uma coisa da sua intimidade, né, da sua vida privada, mas em que algum tempo, ou talvez ainda aconteça, né, não se tenha muito consideração e respeito, né, empatia, né, quando alguém, infelizmente, né, cai numa tentação, né, passa por alguma coisa, a gente tem que estar ali ajudando as pessoas, né, mas no momento que acontece, a gente não pode jogar pedra e nem expor a pessoa, porque a pessoa com aquela vergonha, ela não vai vir mais, né, e eu vi, acontecia assim muito na minha época de obreiro, assim. E esse tipo de rejeição faz muito mal. Faz muito mal. Olha, uma vez, os apóstolos, até falei isso outro dia, mas convém trazer o exemplo que eu estou lembrando. Eles disseram, Jesus ele falou assim para eles, olha, se um irmão pecar contra vocês 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, e 7 vezes ele pedir perdão, perdoa-lhe. Perdoa-lhe, Jesus falou. Olha, não é 7 vezes na semana, não é 7 vezes no mês, 7 vezes no ano que a pessoa falhou com você. Ele falou assim, 7 vezes no dia. A pessoa tem que ser muito sem vergonha. 7 vezes no dia fazer a mesma coisa. Misericórdia. Então ele falou, se o teu irmão falhar com você 7 vezes no dia e 7 vezes ele vier te pedir perdão, ele disse, perdoa. Perdoa-lhes. E os apóstolos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Eles eram muito sinceros, né? Eles eram muito verdadeiros. Jesus gostava deles porque eles não eram hipócritas, né? Eles não ficavam assim, sim senhor, mestre, valeu, sim senhor, né? Eles já falavam assim, Deus, não vai dar não. Como... Mas sabe por que eles tinham eles falavam assim com essa pureza? Porque Jesus dava para eles essa liberdade. Mas né? É bom, porque aí se eles também errassem, Jesus já corrigia, né? Pois não tinha medo de Jesus, não vou falar assim, senão Jesus vai acabar comigo, né? Tá vendo a relação que ele tinha com os apóstolos? Não era uma relação de medo. Ele dava para eles a liberdade deles poder se expressar até as besteiras. Até as besteiras, a sua fraqueza. Então eles se sentiam livres para conversar com Jesus.
Hoje, uma pessoa não pode falar as coisas para o pastor, que é capaz que o pastor quebra a pessoa na emenda. O pastor rebenta. A pessoa tem medo, a pessoa só fala assim, senhor, não, isso está certo. Né? Deus me livre, né? Pois é. Muitas vezes ela sabe que aquilo está errado, mas ela não, mas é o pastor, mas é o líder, mas ele falou e tal, e ela vai e se submete. E Jesus, ele dava a liberdade para eles falarem. Então eles disseram, Senhor, eu não tenho fé para isso não. A gente não tem fé para perdoar desse jeito não. Só que quando Jesus mandou eles fazerem isso, ele estava mostrando para eles o seguinte, olha, se vocês fizerem isso comigo, eu vou perdoar vocês. Se vocês errarem comigo 7 vezes e me pedirem perdão às 7, eu vou te perdoar às 7. Pedro, ele perguntou para Jesus, Senhor, até quantas vezes alguém pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? E Jesus falou, não, mas até 70 vezes 7, se for necessário, você vai perdoar. Ele já estava mostrando qual é o caráter de Deus. Qual é a vontade de Deus. Não é condenar, não é castigar, não é punir. A vontade de Deus é perdoar e salvar. Mas ele dá o caminho. E o caminho é se humilhar, orar, buscar e se converter. E se converter. Aí ele dá a direção para a pessoa, para ela estar no lugar certo, na hora certa, ou não estar no lugar errado, naquela hora errada. Quantas tragédias foram evitadas, por exemplo, aviões que caíram e pessoas que tinham que ter embarcado naquele avião ou naquele ônibus que teve um acidente e a pessoa ela não conseguiu entrar, perdeu a hora, ficou presa no trânsito, alguma coisa aconteceu que ela ficou brava porque perdeu a viagem e o avião caiu. E o ônibus caiu da ribanceira. A pessoa, ela entrou no carro e ela pegou um trânsito, pegou a direção errada, o caminho errado e se atrasou para chegar onde ela tinha que chegar. E ela ficou brava com aquilo porque ela se atrasou. Mas aquele atraso também foi um livramento, porque ela estava orando, estava buscando, andando na presença de Deus. E aquilo foi um livramento. Por quê? Porque se ela tivesse passado naquele lugar que ela passa sempre, na hora que ela passa sempre, exatamente naquela hora ia acontecer um acidente. E ela estaria ali. Então, naquele atraso, aquilo que parecia ser um prejuízo, foi um livramento. E talvez ela nem percebeu. Como uma moça que contou para a gente o seu testemunho, que ela disse que sempre passava por um lugar, ela pegava um ônibus, sempre passava por aquele lugar, naquela mesma hora, e justo num dia, tudo deu errado para ela. Tudo deu errado, ela não conseguiu pegar o ônibus na hora, tudo se atrasou e tudo deu errado. Aí ela acabou pegando o ônibus atrasado, e aí tinha um trânsito muito intenso, ela não sabia por que tinha esse trânsito e tudo. E quando o ônibus passou pelo lugar que sempre passava, ali tinha uma tragédia. Ali tinha um acidente muito terrível. Exatamente na hora que ela costumava passar, aconteceu esse acidente. Então, por causa dela, Deus a livrou daquilo ali. Então, você tem que entender que há coisas na vida que vão acontecer. Existem tragédias que elas vão acontecer por causa da maldade do homem. Por causa da maldade. Tem acidentes que acontecem porque alguém bebeu, encheu a cara e foi dirigir e acaba provocando um acidente. Mas isso não significa que aquele que é de Deus tem que estar envolvido nisso daí. Então, a pessoa que foi para o crime, sabe, a pessoa que confronta com a polícia, que é o que acontece lá no Guarujá, aqui entendeu? Que a polícia vai para cumprir a ordem de busca, apreensão, prisão de traficantes, e eles são recebidos à bala, e aí a polícia revida, porque policial não tem que morrer, então a polícia se defende, a polícia revida, e aí tem gente que morre. Tem gente que morre ali no meio, tem inocente que morre. Não dá para impedir, são efeitos colaterais, são tragédias anunciadas, são tragédias que acontecem.
no meio de uma guerra. A situação é essa, é uma guerra. Então, acontece, não tem nem como recriminar, culpar a polícia. Agora sim, as pessoas, elas precisam buscar a direção de Deus, porque eu creio no livramento. Então, tragédias, muitas vezes, podem não ser impedidas, terremotos acontecerão, tragédias acontecerão, mas Deus provê o livramento e a salvação para aqueles que são dele. A vontade de Deus não é punir, não é castigar. A vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é salvar. Jesus veio trazer isso, esse entendimento. Ele veio para salvar aqueles que fazem isso que Deus falou para Salomão. E com relação a esse Deus vingativo, esse Deus que mata, por exemplo, o pastor, quando ele quer convencer a pessoa de dar o dízimo na igreja, qual é o primeiro argumento que ele usa? A maldição. O primeiro argumento que muitos pastores que creem no Deus vingativo, no Deus que amaldiçoa, no Deus castigador, ele lê o livro de Malaquias, né? E aí ele fala o seguinte, Malaquias capítulo 3, que fala sobre o dízimo, né? Olha o que diz aqui. Capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus caminhos, dos meus estatutos, e não os guardastes. E ele diz, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Olha outra vez, esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu creio. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Conselho dele. Da mesma forma, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e tal, e se converter, quer dizer, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Qual é a vontade do Senhor? E essa é a pergunta de quem ainda não buscou. Porque quem busca sabe qual é a vontade de Deus, não é? Aí ele diz, roubará o homem a Deus? Mas por que ele falou isso? Porque eles sabiam onde eles estavam errando. E vou explicar para você por que disso aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Então aí vem o pastor da vingança, da maldição, e ele fala, tá vendo? Você está roubando a Deus, você é ladrão, você... Qual era a complicação das pessoas recusarem entregar o dízimo nos tempos em que isso aqui foi escrito? Tinha uma complicação muito grande. Porque ao não dar o dízimo, um povo inteiro passava fome. Presta atenção, uma tribo inteira passava fome porque as pessoas se recusavam de dar o dízimo. Das 12 tribos de Israel, uma delas foi impedida por Deus de realizar qualquer tipo de trabalho secular. A tribo de Levi, quer dizer, os levitas, eles eram responsáveis pelo culto, responsáveis pelo templo, responsável pela adoração, responsável pelo louvor, pelas lâmpadas, pelo candelabro, pelos utensílios do templo. Eles tinham que se revezar, porque o serviço de Deus era 24 horas. Era 24 horas, não era ininterrupto. Então ele reservou uma tribo inteira, que era a tribo de Levi. Eles não tinham direito de plantar, eles não tinham direito à herança, eles não tinham direito a nada, eles não podiam fazer nada a não ser servir a Deus. Então, pensando nessa tribo, Deus ordenou a todo o resto do povo de Israel que separasse 10% de toda a colheita do rebanho, 10% de
tudo e trouxesse, porque isso seria o sustento dos levitas. O sustento dos sacerdotes, o sustento dos levitas, que eram proibidos por lei, por Deus, de fazer qualquer outra coisa. Então, quando as pessoas, ou por ganância, ou por decepção, ou por algum motivo, eles deixavam de levar o dízimo naqueles tempos, então uma tribo inteira de pessoas boas, sinceras, pessoas que eram dedicadas ao serviço da casa de Deus, essas pessoas corriam risco com seus filhos, com a sua família, de passarem fome. Não é que eles não queriam trabalhar, ou não queriam fazer outra coisa, eles não podiam. Eles não podiam. Então Deus estava defendendo essas pessoas, defendendo essa tribo, a tribo de Levi. Olha a complicação que era a pessoa não dar o dízimo, não ser fiel a Deus. Mas você vê que Deus ele começa falando, olha, vocês, porque eu não mudo, quer dizer, porque eu sou bom, vocês não foram consumidos. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Olha Deus falando, ele dizendo, eu sou bom. E ele diz, olha, e tem uma maldição vindo sobre vocês, quer dizer, eu não estou podendo proteger vocês dessa maldição, porque vocês não estão se tornando para mim. Vocês não estão buscando meus caminhos. Vocês estão indo pela sua ganância, estão indo pelo caminho da desobediência, estão fazendo gente passar fome por causa da sua ganância, da sua avareza. Era isso que ele estava falando. Que quem planta, colhe. Então, o resultado da atitude deles, que faria outras pessoas, pessoas sinceras, pessoas indefesas passarem fome, isso resultaria em maldição para eles. Quer dizer, eles também passariam fome. Porque no mundo, a gente recebe aquilo que a gente dá, a gente colhe aquilo que a gente planta. É exatamente disso que se trata. E logo ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Olha o que é a vontade de Deus. Ele está dizendo, eu quero abençoar vocês. Por que nós temos que ser dizimistas e ofertantes fiéis na obra de Deus? Porque Deus promete. Ah, mas bispo, e se eu não fizer, então eu vou ser amaldiçoado? Eu já vou ler isso para você aqui. Por vossa causa, ele diz, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Não é muito melhor levar as pessoas a serem dizimistas, mostrando isso aqui? A vantagem da fidelidade, a vantagem da obediência, a bênção decorrente da obediência e não a maldição? Não, porque Deus vai te amaldiçoar, porque você é ladrão, porque você está roubando, porque isso, porque... Sim, mas olha quantas coisas boas ele está falando aqui, expressando quem ele é. Que ele está dizendo, a pessoa pega um versículo que fala da maldição e ela transforma o dízimo numa coisa, se não der, você vai morrer. Está errado. Está errado. O dízimo é bênção na vida de quem dá. É prosperidade na vida de quem faz. É portas abertas, é colheita abundante, é bênção sem medida. Bênção que não dá para contar. Em todos os sentidos. É bênção. Por que não levamos em consideração a maldição? Por que não devemos levar em consideração o castigo, a punição? Pelo seguinte, no livro de Gálatas, agora vamos ao Novo Testamento, né? No livro de Gálatas, capítulo 3, vamos lá. Livro de Gálatas, capítulo 3, vamos falar sobre a maldição, então. O que aconteceu com a maldição? Por que a maldição existe? Ou existiu? Versículo 6, a experiência de Abraão.
Se você conhece a história de Abraão, você sabe que Deus o encontrou, Deus o chamou num tempo em que não existia lei judaica. Abraão vivia num povo que era Ur dos Caldeus, que hoje é o Iraque, né? O Abraão, ele vivia no meio de um povo idólatra, um povo que adorava vários deuses, um povo que tinha uma cultura idólatra. Mas ele era um homem bom, era um homem fiel à sua esposa, era um homem de bom caráter. Ainda que não houvesse uma regra que dissesse que ele tinha que ser daquele jeito, ele se regia por uma boa consciência. Então ele tinha consciência que agradava a Deus. Então Deus o chamou e o abençoou. E foi ensinando os seus caminhos, a sua palavra. Mas Abraão, ele tinha a mente dele, o caráter dele se assemelhava muito ao caráter de Deus. A lei, aquelas regras, elas vieram com Moisés, quer dizer, milênios depois de Abraão. Veio com Moisés lá no deserto, aí que vieram as leis, que foi necessário ter lei. Deus estava criando uma nação. Então, o que é uma nação sem lei? O que é uma nação sem uma constituição, sem regras que regem o comportamento dessa nação? Então, por isso foi necessário ter a lei para o povo judeu, para o povo de Israel, lá no deserto. Então, vamos lá. Olha o que ele diz aqui. É o caso de Abraão, Gálatas 3, versículo 6, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Então, eu sou gentio, você é gentia, você é gentio. Todos os não-judeus eram chamados de gentios. Gentios. Então, ele fala aqui que Deus abençoaria os gentios, quer dizer, os que não eram judeus, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Quer dizer, Deus ele trouxe para Abraão a graça. A graça. Essa graça foi quebrada lá na lei. Mas já antes da lei, a graça já existia. A graça salvadora, o perdão, né? Então, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, vão se criando hoje, porque Jesus veio, quebrou essa hegemonia da lei, a maldição da lei, o castigo da lei, a punição da lei. Mas hoje, muitos continuam trazendo isso e obrigando as pessoas a viverem debaixo de regras que hoje são criadas pelo próprio homem. Como eu falei, a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode se depilar, não pode fazer a unha, a mulher não pode usar calça, só tem que usar saia, o homem não pode usar barba, e colocam regras e regras que, na verdade, são coisas da cabeça dos líderes religiosos. Então, por exemplo, um líder que não gosta de barba, ele fala para todos os seus liderados que não podem usar barba. E aí ele diz, não pode usar porque não agrada a Deus. Aí ele procura um versículo na Bíblia para dizer que não pode. A mesma coisa, proibir a mulher de cortar o cabelo, ou proibir a mulher de usar a calça ou a roupa que ela quer, ainda que decente. Que a mulher se veste decentemente, mas não pode usar calça. Aí, porque ele não gosta, o líder daquele ministério não gosta. Então ele procura na Bíblia um versículo, ainda que ele tenha que fazer um contorcionismo para transformar aquele versículo numa regra, para que as pessoas não discutam e acatem aquilo ali. Porque senão você vai para o inferno, porque senão você vai ser punido, porque senão Deus vingativo. Sem falar naquelas pessoas que falam assim, ó, o meu Deus, ele vai lidar com você. É ameaça. É ameaça. Ó, a mão de Deus vai pesar. A mão de Deus vai pesar. Oh, o que é isso?
está usando o nome de Deus para ameaçar os seus adversários, para ameaçar as pessoas, para ameaçar aqueles que não gostam. Não é isso que muitos macumbeiros, que muitos bruxos fazem, que ameaçam através de macumba, através de bruxaria, de acontecer tragédias na vida e na família das pessoas. Então, qual é a diferença entre esse pregador ou esse crente do Deus vingador e o que segue os espíritos imundos? Não tem nenhuma diferença, o caráter é o mesmo. Então, aqui, ele está falando isso, que que a lei, ela trouxe a maldição. E realmente a lei, ela tem as suas punições. Ela tem o seu castigo. Não existe, por exemplo, não faça isso, senão não vai acontecer nada. Não. Fura um sinal vermelho, se tiver um radar, o radar ele vai mandar uma multa direto na sua casa se você tiver carro. A lei é assim. Você fez tal coisa, tem a punição. A maldição é essa punição. Tá? E a maldição da lei, a maldição espiritual, é o inferno. É o inferno. Então, muitos mantêm as pessoas escravizadas com medo de ir para o inferno. Mas o Deus que a gente crê não é o Deus que quer jogar as pessoas no inferno. É o Deus que... O inferno existe? Existe. É para os demônios? É para os demônios. Mas o que Deus quer? Ele quer salvar as pessoas de irem para o inferno. Ele não quer jogar as pessoas lá. Ele quer tirar as pessoas, evitar que as pessoas vão para o inferno. Por isso que ele traz a palavra dele para a gente, para nos salvar. Para nos salvar. Então aqui, ele diz, é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então ele está dizendo aqui, toda a maldição da lei teve fim na cruz, lá em Jesus. Então, isso aqui de Malaquias, que fala assim, maldito sois com maldição, porque a mim me roubaste, querido, essa maldição foi quebrada lá na cruz. Então Deus não vai me amaldiçoar? Não, não vai te amaldiçoar. Então se eu não der o dízimo, está tudo bem. Então Deus não vai me amaldiçoar? Depende da sua consciência. Você vai estar bem com a sua consciência? Você vai estar bem com a sua consciência, sabendo que Deus conta com você para levar a palavra dele, para levar o evangelho a quem não conhece, para difundir a palavra dele, e esse dízimo foi destinado, essa oferta é destinada para isso. Você vai estar bem com a sua consciência? É uma coisa que eu sempre pensei a respeito, eu nunca fiquei presa, né? Porque eu tenho que dar o dízimo. Eu lembro que eu tinha sido dizimista desde pequena, né? Então eu lembro que meu avô me dava o dinheiro e falava, neguinha, meu avôzinho falava assim, não precisa dar o dízimo não, com o velho já deu. Meu avô falava assim, velho, né? A gente chamava de velho, gostava. Velho, já deu, não precisa dar não. Eu falei, não, eu falava assim, não, eu vou dar sim, eu vou dar o dízimo. O senhor deu, mas eu vou dar. Então eu pegava e dava. Então é uma forma de você mostrar a Deus a sua honra, né? Você o considera que ele é o primeiro na sua vida. Foi uma das coisas que eu sempre me prendi. Por isso que assim, eu nunca me preocupei com esse negócio, porque a maldição vai acontecer isso. Porque a honra em primeiro lugar, né? Você honrar a Deus, né? Você tá presa, né? Às bênçãos que vai acontecer na sua vida e não com medo da maldição, né? Esse é o ponto. Consciência. Consciência. Quando os israelitas, eles pararam de dar o dízimo aqui, quando fala em Malaquias, né, que Malaquias reclamou, era porque eles não estavam tendo consciência de que famílias inteiras iam passar fome por conta disso. Famílias inteiras. E é como eu falei, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu estou fazendo gente passar fome, isso vai refletir na minha vida. É uma lei natural. A lei do retorno é uma lei natural, tanto para o bem como para o mal. Não depende da vontade de Deus.
É uma lei natural, uma lei universal. Isso não muda. Enquanto o mundo existir, enquanto o universo existir, essa lei natural do retorno, ela vai haver, ela vai existir. Então, a maldição, ela foi quebrada, mas a bênção não. Ele está falando, a maldição foi quebrada, mas a bênção de Abraão, antes de haver maldição, de criarem a maldição, antes disso, a bênção já existia e ela continua existindo. Antes da maldição e depois da maldição, a bênção continua existindo. Então, a forma correta da pessoa oferecer o seu dízimo a Deus não é pelo medo do devorador, o medo do castigo, o medo da maldição que foi quebrada em Jesus, porque Deus não vai te amaldiçoar. Ah, mas se eu não der o dízimo, o que vai acontecer? Simplesmente nada. Ele não vai te abençoar. Ele não vai te amaldiçoar, mas ele também não vai te abençoar. Se trata disso. A pessoa, porque aqui tem uma bênção. Ele diz, olha, eu vou derramar sobre você bênção sem medida. Então, se a pessoa não quer a bênção sem medida, ela não precisa dar o dízimo, mas também não precisa reclamar. Se as coisas Deus não me abençoou. Deus fala, mas a gente não tem esse acordo. A gente não tem esse acordo. Eu falei, traga todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa, quer dizer, para que a tribo de Levi não passe fome, e eu vou abrir a janela do céu, vou repreender o devorador, vou abençoar teu trabalho, vou abençoar a obra das suas mãos, vou abençoar o teu ganho, a tua fazenda, eu vou abençoar. Significa que se ela não fizer, então Deus está isento de ter que abençoá-la nesse sentido. Então ela está abrindo mão da bênção. Exato. Não é que ela está sendo amaldiçoada, ela simplesmente está abrindo mão da bênção. E é disso que se trata a graça redentora do Senhor Jesus. Não é questão de maldição. Como se Jesus dissesse, se você não me servir, não me agradar, eu vou jogar você para o inferno. Não, ele está dizendo o seguinte, olha, ande comigo para que eu possa te salvar, porque o inferno é uma realidade. Ele existe. E muitas almas estão indo para lá. Muitas almas estão indo para esse lugar. Então eu vim para impedir a sua alma de ir. Mas para isso você tem que me ouvir. Para isso você tem que me seguir, para eu poder te guiar por outro caminho que não é o inferno. Jesus. Então, agora você entende que Deus não castiga, mas as pessoas são castigadas pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias decisões, que elas tomam sem consultar a Deus, sem buscar a direção de Deus. É aí que começa todo o problema e toda a dor de cabeça. Vocês pegaram o espírito, então? Entenderam agora que Deus não castiga e por que existem as tragédias, mas não são essas tragédias, elas não são a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar você, é ajudar você, é socorrer você. Amém? Então, nós vamos fazer uma oração, a pastora vai fazer uma oração por você que de repente está no caminho errado, você que tem medo de Deus, tem sentido medo, tem confundido o temor com medo. Você que se afastou de congregações, se afastou de igrejas, porque você tem se sentido mal com certos tipos de maneiras de pregação, ou a forma como você tem sido tratado dentro de certas congregações, te desestimulou. Mas a vontade de Deus é que você congregue. É que você congregue. Que você encontre um lugar, uma igreja que tem uma direção, que você tem que saber para onde essa igreja está apontando, para onde ela está indo. Não tem que frequentar a igreja que fica de gritaria, pessoal rodopiando, pastor gritando, ou igreja que fica só valorizando milagre, 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 depois dá dinheiro aqui, dá dinheiro aqui, dá dinheiro aqui para receber milagre. Porque essas igrejas não têm direção. Tem que observar o exemplo do líder, né? Observar o exemplo do líder. Qual a proposta que aquela família está trazendo para vocês, né? Eu acho que isso é fundamental, porque o exemplo arrasta, né? O líder do ministério,
ele, o casamento dele, a família dele tem que ser exemplo para a congregação. Não significa que, assim, muitas das vezes, os filhos têm escolhas, né? Mas eu digo assim, quando a pessoa ela é exemplo de servo, né? Ali ela está como exemplo, né? Digamos assim. Vamos dar um exemplo aqui para entender. O pastor, ele é casado, ele cuida bem do casamento dele, mas aí os filhos já se tornaram adolescentes ou já cresceram, e eles começam a fazer escolhas de coisas que o pai não ensinou. Então começam a fazer muita coisa errada, começam a fazer muita besteira. E aí qual é o erro que o pai comete? O pai, pastor responsável da igreja, comete. Ele fala, não, o meu filho vai ser responsável dos jovens da igreja. A minha filha vai ser responsável da escolinha das crianças da igreja. Peraí, mas se esses filhos, que são filhos dele, não estão se comportando como filhos de Deus, eles continuam sendo filhos do seu pai e da sua mãe. Mas eles não podem, o próprio pai, como líder, tem que falar, não, eles não vão assumir nenhum cargo na igreja, eles só são meus filhos. Mas quando o pai e a mãe passam a mão na cabeça das besteiras, dos escândalos que os filhos fazem, e dão cargos na igreja de liderança de outras almas, eles já estão dando um recado muito claro para essa igreja de que ela vai se desvirtuar, porque esse pastor não vai viver para sempre. Os filhos dele vão acabar pegando ali e levando essa igreja para a anarquia, levando essa igreja para o caminho errado. Então, quando você começa a observar isso, você já vê que o pastor perdeu a visão. Que o líder dessa igreja, ele é como Eli, ele honra mais os seus filhos do que a Deus. É porque, infelizmente, né, se essa jovem, né, se esse jovem, se essa moça, se esse rapaz não é convertido, então as pessoas vão se espelhar. Ele vai ser o espelho, né, daquele jovem, vai falar, o rapaz faz isso, a moça faz isso, tá tudo certo, né? Pois é, então você tem que observar para onde essa igreja está caminhando, para onde essa igreja está indo. Aí você fala, não, essa igreja aqui tem responsabilidade, o pastor é muito responsável, até com os filhos dele, não passa a mão na cabeça de ninguém quando se trata do trabalho, da obra de Deus, ele mostra seriedade com tudo, responsabilidade. Aí você vê uma igreja que tem uma boa direção. Por isso você tem que ver onde você vai congregar, porque líderes que não servem a Deus, que desrespeitam a palavra de Deus, não devem ser seguidos. E aí sim, a pessoa ela está ofertando no ministério onde se desvirtua, né? Você coloca ali, mas aquilo está desvirtuando da palavra, né? E aí é perigoso, porque você está sendo conivente com os erros daquela congregação. A partir do momento que você tem um esclarecimento, você está sendo conivente com os erros, a partir do momento que você não vê uma mudança, né? Você está ali, não há mudança, né? Então você observa que muitas das vezes nós tivemos que tomar uma atitude, porque senão a gente ia ser conivente com muitas das coisas que não dizia a palavra. E para concluir, uma coisa que a pastora está falando, a pessoa, ela está naquele lugar, vendo as coisas erradas, ela oferta naquele lugar, ela faz o seu dízimo naquele lugar, e ela fala, mas é para Deus. Mas qual é o objetivo do dízimo e da oferta? A manutenção da obra de Deus. Ali a obra de Deus está sendo feita? Ou está tendo desvio de finalidade? Então, tem muitos outros lugares que estão fazendo a obra de Deus, levando a palavra de Deus com fidelidade, onde o seu dízimo, a sua oferta pode ser levado, entregue, e onde vai ser bem aplicado. E continua sendo de Deus, continua sendo para Deus. Mas se a pessoa ela faz no lugar que ela está vendo, que está tendo desvio de finalidade, então ela está sendo conivente com aquilo. Ela está sendo conivente com aquilo. A mesma coisa, ela frequenta uma igreja, que ela vê que os pastores, às vezes uma grande congregação, né, que tem luxo, que tem de tudo, e televisão, e rádio, e um monte de coisa, mas os pastores dessa congregação, que cuida de cada igreja, eles passam necessidade, muitas vezes dormem no escritório da igreja, muitas vezes precisa pedir cesta básica para as pessoas para poder comer. Alguns não tem nem onde morar. Morar com a família. Tem que morar com a família, morar encostado. Quer dizer, ele deixou tudo para servir naquele ministério, e olha como esse ministério trata esses pastores. Você acha que isso é justo?
E aí você vê isso, pastor dormindo no escritório com 3 crianças, dormindo no chão. E aí, você acha que isso é heroísmo? Você acha que isso é heroísmo? A pessoa que aplaude isso, ela é sádica. Ela é sádica. Então, não, isso não é heroísmo. Esse ministério está tratando mal os seus próprios pastores. Não tem uma índole E boa. muitas pessoas falam assim, não, mas eu estou dando para Deus. Não, você está patrocinando aquele Você ministério. está patrocinando esse tipo de tortura, porque isso é uma tortura. Infelizmente, a consciência que Deus tem dado para a gente de observar, né, de ver. Pois é, então não financie tortura. Quando você faz a sua oferta, você tem que ver se realmente aquela oferta ela está chegando onde ela tem que chegar. Se realmente aluguéis estão sendo pagos, as despesas da igreja estão sendo pagas, se os pastores estão sendo sustentados com as suas famílias, você tem que olhar isso. Porque você está investindo naquilo ali. Então, não seja cego. Muitas pessoas acham, né, que o líder é poderoso, né? E não entendem quem é o poder, é o povo. É o povo. Né? Porque se aquele povo ali que ele tomar consciência, então, e muitas das vezes, por que não querem deixar você consciente? Isso que você tem que prestar atenção, porque não convém. Não quer que você veja as coisas. Então, não seja cego. Mas a vocês, por si só, tem que buscar na palavra. Que Deus ele vai te revelar qual é a boa vontade dele. Mas mais que nós, as nossas palavras, o Espírito Santo ele vem te direcionar e te convencer de toda a verdade. Gente, olha, aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando o link do nosso grupo de oração e milagres, do WhatsApp, onde você tem acesso ao nosso contato. Também tem o link do nosso site. Ali também você pode entrar em contato direto com a gente, porque tem o botão flutuante do WhatsApp no nosso site, na página do nosso site, você clica e te direciona para conversar com a gente, pedir oração. É o www.igrejarealoficial.com. Ali a gente tem notícias, a palavra de Deus, ensinamento da palavra, várias coisas que vão ajudar muito no desenvolvimento da sua fé. E por último, quero convidar você que nos acompanha, você que vê o nosso trabalho, que concorda com o que a gente faz, quero convidar você a se tornar um anjo nesse ministério, um anjo nessa obra. Colabore, né, sendo um anjo patrocinador com a sua oferta, com o seu dízimo, direto na conta da Igreja Real da Glória de Deus. Nós estamos divulgando a palavra de Deus nas redes sociais, nós fazemos anúncios para essas mensagens chegarem a cada vez mais pessoas, e esses anúncios têm o custo, a hospedagem do site da igreja tem o seu custo também. Então, a sua ajuda nos dá condições de levarmos a palavra de Deus cada vez mais longe, a cada vez mais pessoas, e com independência. Com independência. Que nós não somos obrigados a pregar aquilo que um líder religioso mandou. A gente prega o que a gente lê na palavra de Deus e aquilo que Deus coloca no nosso coração. Porque a visão, né, do ministério, né, é complicado às vezes, né, pregar a visão do ministério segundo o objetivo do líder, né? Esse é o problema, pregar a visão do ministério. A gente tem que pregar a visão de Deus. Então, a nossa escolha é essa. É mais difícil? É mais difícil. Mas é gratificante. É como se fosse assim, né, aquilo que Deus, aquilo que você consegue, né, quando você pega assim e você consegue transferir dessa forma, né, com essa verdade, né, com essa realidade, né, com a igreja, por isso é a igreja real, né. Por isso a igreja real. Por isso a igreja apesar real. Que é daquela palavra, né, do real, você diz, né, mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Então, se você quiser hoje mesmo fazer uma oferta no Pix, talvez você nem estava pensando em fazer, mas por amor, por gratidão, sabe, honrar a Deus com a sua oferta, façam aí no Pix ou uma transferência essa semana e ajude a obra de Deus. Tenho certeza que você será muito, muito, muito abençoado, muito abençoada. Gente, chegamos ao término da nossa transmissão, tá? A pastora Andréia tem um Momento Mulher Real, todas as terças e quintas, né? Então, lá firme na nossa série Sobreviventes, aí a mulher sobrevivente, vem participar. Tem vários temas ali para você importante para o seu dia a dia.
sempre conselhos para o seu dia a dia, para que você possa aí viver melhor e escutar a palavra, né? Viver aí a fé dos profetas também, porque a gente faz um comparativo, uma coisa assim um pouco diferente, para que realmente seja uma coisa, um diferencial, né? Uma coisa nova na sua vida, para que você também possa aí colocar isso para sua vida também, né? Colocar coisas novas, né? Não só seguir a turma, não, todo mundo tá indo para lá, vai para lá, faz todo mundo igual, não, você ser diferente, você ser uma mulher única, né? Ser real e única também. Exato. E eu tenho o Palavra de Vida todas as quartas e sextas-feiras com a série O Mistério da Fé. Uma série que está revolucionando a vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza que vai revolucionar a sua também. Gente, ó, Deus abençoe todo mundo. Tenham uma ótima semana na graça e na bênção do nosso Deus.